Eu tenho um vídeo do Moro num programa recente de televisão, depois dele ser senador, onde mais uma vez o Moro foi confrontado com essa questão das provas. E aí o apresentador do podcast falou pra ele: Moro, você sabe que o Reinaldo Azevedo tem um desafio pedindo pra você falar onde é que tá a página. Por que você não fala logo onde é que tá a página do negócio? Aí ele, veja bem, é toda a sentença em cada página. Não, Moro, mas assim, não tem um lugar onde fala assim, onde é que tá... E ele enrolou e não falou. E de novo, dias depois, o senador Contarato com ele no Senado, esse a gente mostrou o vídeo pra vocês. E aí enquadrou o Moro e falou: cadê a prova, cara? Não tem prova na sentença dele. A sentença dele, presta atenção comigo aqui, a sentença do Moro é uma argumentação. Ela não é uma constatação. Tem isso aqui, tá a prova, portanto, ele é culpado. Não. Veja bem, a sentença é uma argumentação. Nós pensamos que, porque tinha um pedalinho. Então, é uma argumentação. Ela te convence. A sentença do Moro, com a condenação de Lula, é um pedido, é uma tese. Acho que isso é perfeito. É uma tese. Nem uma tese, porque uma tese explica um fato, né? Nem tese não é. É vergonhoso, eu não sei que palavra. É uma suposição, é uma ilação. É uma teoria. Pronto, é uma teoria. Porque uma tese, ela explica algo que realmente aconteceu. Então você sabe o que aconteceu, você desenvolve uma tese para explicar. O Moro nem isso, é uma teoria. Teoria é um cálculo vago, que pode ser e pode não ser, pode existir, pode não existir. O vídeo do Sérgio Moro acabou de renderizar e eu vou mostrar pra você, porque o cara dá uma apertada suave nele aqui. E o Reinaldo Azevedo, que sempre pergunta isso pro senhor, e eu nunca vi a resposta do senhor, estou nesse momento aqui, ele pergunta: em que número de página está na sentença do senhor a prova de que o Lula cometeu o crime? Ô Riguão, o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi condenado pelo STJ. Vamos parar com essa história de conspiração. Ele lançou mesmo desafio pro STJ. Registro: toda e qualquer vez que o Moro é perguntado sobre a sentença, ele nunca fala sobre ela. Ele nunca fala: não, tem página tal, foi por isso e por isso, dessa forma. Ele sempre dá a mesma resposta. Ele se apoia nos outros juízes. E a gente já falou pra você que esses outros juízes não revisam provas, não tem obrigação de revisar a prova. Quem revisa a prova é a primeira instância. Mas para além disso, existia naquela época uma espécie de acordão lá em Curitiba, onde os juízes não iam, em suposição, para não ser processado, de jeito nenhum dar sentença desfavorável que o Sérgio Moro fazia. Você veja que a influência da Lava Jato e do Ministério Público era tão poderosa que eles chegaram a comandar 2 juízes sucessores do Moro. Depois do Moro, se não me engano, entrou um cara, e depois entrou a Gabriela Hart, ou vice-versa. Até chegar agora no delegado que tá lá, no juiz que tá lá, que o Moro e o Deltan não controlam, Fernando Apio. E aí eles não controlam e por isso eles fazem boicote pesado nas redes sociais. Então note, você tenha, mais uma vez, deleite-se com o fato contundente de que o Sérgio Moro nunca responde essa pergunta. O Contarato fez ela essa semana e ele não responde. A resposta é sempre a mesma. É o caso de um deputado, um senador, que for debater com ele na Câmara, esfregar isso na cara dele. Ô Sérgio Moro, responde onde é que tá a sentença do Lula, sem mencionar os 11 juízes. Porque eu já sei que você vai falar com os 11 juízes, mas os 11 juízes são por isso, e eles tinham que votar que nem você. Agora fala você. Não tô perguntando, não, quem é que foi que referendou a sua sentença, não. Porque se for para referendar, o que vale é o STF. É a Corte Superior. É ela que tem que ser referendada. Agora eu quero que você, certo ou errado, diga onde é que tá a sua sentença. Ele não fala. Ele não fala. Ele só começa que nem uma reca. Parece polia da correia do motor quando tá com defeito. Ô Riguão, o Lula foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi condenado pelo STJ. Vamos parar com essa história de conspiração. Ele lançou mesmo desafio pro STJ e pro TRF. Vamos perguntar para você, o escândalo de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? 6 bilhões foram roubados? Não. Foram roubados em qual governo? A pergunta no governo é que... Lula? Eu tenho que parar porque toda essa história você conhece. Meu negócio aqui é didático, né? Então, outra estratégia, essa é usada por todo mundo, porque nem todo mundo pode ser enquadrado na questão de onde está a página. Ninguém é obrigado necessariamente a saber onde está a página, exceto o Moro e os demais juízes.
Mas quando você pergunta de forma geral, todos falam assim: e o dinheiro que foi devolvido? E as pessoas que foram presas? Então é tudo errado? A mesma canalice. Essa é uma estratégia de argumentação falsa. Eu esqueci de colocar o nome, o título, que esse até é catalogado. De tão conhecida tem título a estratégia. Que é assim: se eu fiz uma coisa boa, eu fui no supermercado. Fui no supermercado, chegou lá, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Tirei em seguida minha metralhadora e fuzilei todo mundo. Como fazem aí os bolsonaristas aí lá dos Estados Unidos. Aí se alguém vai perguntar pra mim se eu fuzilei o povo, mas e a velhinha que eu ajudei a atravessar? Então, eu não ajudei a velhinha a atravessar? Não, tá aqui, ó. E o povo mostrando os vídeos do tiroteio e eu tentando impor o corpo na frente, mostrando o vídeo de eu atravessando a velhinha. Toda vez que fala sobre o Moro ter condenado o Lula ilegalmente, ele, mas e as pessoas presas? Quer dizer então que as pessoas presas não foram presas? Quer dizer então que o dinheiro é recuperado? 6 bilhões voltou pra Petrobras. Isso não tem que ver com Lula. Olha, isso é tão errado que eu posso acusar o Sérgio Moro de corrupção com a mesma base. O fato de haver corrupção na Petrobras, isso não tem relação com o Lula, mesmo ele sendo presidente. Isso não é nem porque eu sou a favor do Lula, não. Eu aqui não vou falar que o esquema de corrupção no governo do Bolsonaro é do Bolsonaro sem ter relação com o Bolsonaro. Quando eu falo é porque tem indício. Aliás, quando eu falo é porque o próprio ministro fala. O Milton Ribeiro falou em áudio. Bolsonaro mandou eu pedir o diamante, mandou eu pedir a roda cheia de ouro. Bolsonaro mandou negociar com vocês. É isso. É quando você pega Ricardo Barros cobrando $1 por dólar de propina, aí o cara corre lá no gabinete do Bolsonaro, ele já sabe quem é. Isso é coisa do Ricardo Barros, né? Pode deixar que eu vou arrumar. E não arruma. Aí é diferente. Desculpa, mas aí é bem diferente. Tá bom, voltando ao caso do Moro aqui, a desculpa que ele sempre dá. Sempre quando falam que a condenação do Lula foi ilegal, ele se refere ao devolvimento de dinheiro. Mas esse dinheiro não foi devolvido pelo Lula. Não foi o Lula que roubou. E aqui eu quero chamar você para você entender o que é lógica. Porque sim, eu sou a favor da gente ter aula de lógica nas escolas. Presta atenção no que é a lógica. Vamos supor que o Lula tenha roubado, sim. E que o Lula o tenha condenado sem provas, ilegalmente e incorretamente. O dinheiro ter sido encontrado não faz a condenação correta. Vou mudar de novo para você entender o que é lógica. O dinheiro ter sido encontrado... Pronto. Agora vai ficar mais simples ainda. Pegaram o Lula com 6 bilhões no bolso. Foi ele que roubou o dinheiro. Isso não fala que a condenação do Moro foi correta. O que fala que a condenação do Moro é correta é como ele fez a condenação. Você entendeu? A prova, quando você diz assim, pegou no bolso do Lula, então você tem uma prova. Como o Moro colocou essa prova na sentença? Ele pode ter errado. Ele pode ter desrespeitado o processo. Ele pode não ter dado direito de defesa ao réu. Ele pode ter pulado etapas do processo. Ele pode ter manipulado a prova que já existia. Digo mais, o que se sabe sobre o Sérgio Moro ter sido suspeito, o que se viu na Vaza Jato, tornaria a sentença do Lula ilegal até se o dinheiro tivesse sido achado no bolso do Lula. De tamanho foram os erros processuais. Você entende que é lógica? Você dizer que o dinheiro foi devolvido não fala absolutamente nada sobre a sentença do Sérgio Moro. E ele usa isso. Outro juiz ter corroborado a sentença na instância superior não diz nada sobre a sentença do Sérgio Moro, porque lá eles revisam etapas processuais. De conveniência, pular a parte da prova. E ainda isso não impede os outros juízes de serem suspeitos também. Isso era mais difícil de você provar. Porque aí precisaria de uma vaza-jato muito mais ampliada para a gente saber que tipos de conversas esses juízes tinham com o Sérgio Moro. Certo? Mas enfim, já chega de Sérgio Moro, já ocupou muito aqui o espaço aqui. Só para finalizar o vídeo, para você ver que ele não... ele finaliza sem falar onde é que tá a prova. Cadê aqui? Vamos lá. Vamos botar um pouquinho mais aqui pra você ver. Bilhões foram roubados. Desafio pro STJ e pro TRF. Vou perguntar pra você, o escândalo de corrupção da Petrobras aconteceu ou não aconteceu? Os 6 bilhões foram roubados? Não. Foram roubados em qual governo? A pergunta no governo é Lula? Em que número de páginas está a prova? É o número de páginas. A sentença tem mais de uma centena de páginas. Tem que ler a sentença inteira. Pra talvez entender. Agora, pra talvez entender. Olha aí, ó. Tem que ler a sentença inteira pra talvez entender.
Talvez, porque, tipo, você pode ler e não entender bosta nenhuma daquela porcaria.